todos os problemas que envolvem o que nós vamos ver hoje, que é o equilíbrio de partículas, todos os problemas eles têm os mesmos passos de resolução. Todos. Você tem que desenhar as forças que atuam sobre um corpo. Aí você vai decompor as forças que atuam sobre um corpo. E depois você vai igualar as forças que estão atuando no corpo. Né? Então, assim, a gente vai pensar num plano cartesiano, eixo x e eixo y. A gente vai desenhar as forças que atuam nesse corpo. Aí a gente vai ver cada uma delas quando que cada uma aparece. Força-peso, força normal e força de tensão, que são as três principais que mais aparecem. Se essas forças não estiverem em cima do eixo y ou do eixo x, você vai precisar decompor essa força. A gente vai ver como é que decompõe em vetor também. Beleza. Então você desenhou, você decompôs. O ato de decompor uma força joga ela, né? Você tem uma força diagonal assim. Quando você decompõe ela, você transforma ela em duas, que vão estar em cima do eixo y e do eixo x. Depois que você decompuser todas as forças que atuam sobre o corpo, aí você olha para todas as forças que estão no eixo y e todas as forças que estão no eixo x. Elas somadas têm que zerar, tudo tem que zerar, porque a gente vai trabalhar com equilíbrio de partícula. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar, né, como que a gente representa uma força, ok? Então essa é a primeira coisinha aqui que a gente vai fazer. Força é uma grandeza vetorial, assim como velocidade, aceleração, quantidade de movimento, os campos elétrico, magnético e gravitacional. Tudo isso são grandezas vetoriais e a gente precisa de um vetor para representar isso aí. Então, só relembrando, né? Eu sei que vocês já devem ter visto o vetor aí no primeiro ano, tá, e tal. Olha só, eu vou pegar aqui essa setinha azul aqui. Opa, eu vou trabalhar com ela. Eu coloquei alguns vetores aqui de cores diferentes só para facilitar a minha vida aqui, para eu não ter que ficar desenhando isso toda hora. Tem uma bolinha aqui também que vai servir de auxílio para a gente. Então vamos pegar aqui essa setinha azul aqui, deixar ela ali. Ó, essa setinha azul é o que a gente chama de vetor, né? Eu posso ter um vetor maior, eu posso ter um vetor menor, tá? O tamanho desse vetor, o tamanho dessa seta, para mais ou para menos, está associada ao valor da força. Então, se eu tenho uma força muito grande, eu vou ter uma... O meu mouse está maluco, velho. De vez em quando ele pula do nada para o canto da tela. Então, se eu tiver uma força, uma força muito grande, eu tenho que desenhar uma seta muito grande para representar essa força. Tá? Então a gente fala assim, ó, você vai contar do início da seta até o finalzinho dela, até a pontinha dela. Isso aqui representa um módulo do vetor. Módulo é a mesma coisa que valor. Então, se eu tenho uma força de 10 newtons e uma de 20 newtons, aquela força de 20 newtons, ela tem que ter um módulo, um tamanho de seta maior do que a de 10. Outra coisa, todo vetor tem uma certa inclinação. Então, o vetor pode ter essa inclinação, poderia ter essa inclinação, poderia estar apontando para lá. O vetor ele pode girar, ele pode ter inclinações diferentes, porque eu posso fazer uma força assim. Olha só, eu posso fazer uma força assim num corpo. Eu posso fazer uma força assim, ó, num corpo, puxando ele na diagonal para cima. Então, essa inclinação aqui do vetor é o que a gente chama de direção do vetor. Então, toda força vai ter um módulo, que é o tamanho da seta, né? Assim, ó, pode ter um tamanho da seta diferente e pode ter também uma inclinação. Lógico, se o vetor tiver assim, ó, né, zero na horizontal, a gente fala que ele é
uma inclinação horizontal. Ele pode estar assim também, ó, uma inclinação vertical. Tá? Mas vamos definir, então, a inclinação de um vetor como o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, com o plano, né, horizontal. Então, o vetor ele está sempre posicionado, né, ao longo da horizontal, assim, ou seu eixo x. Você pode imaginar como se fosse o eixo x do plano cartesiano. A inclinação do vetor é o ângulo que esse vetor faz. A direção, né, ou a inclinação do vetor é o ângulo que ele faz com o eixo x. Vamos chamar isso de θ, que eu gosto dessa letra. Eu acho ela é um pouco usada na física, então não confunde muito. Eu sempre uso θ como ângulo. Então é o ângulo que o vetor faz com o eixo x, tá lá. Então, módulo é o valor do vetor, é o tamanho dele. A direção do vetor é esse ângulozinho θ aqui, ó. Então, isso aqui é a nossa direção. Você fala, tem um vetor que faz um ângulo de 45 graus. Beleza, essa é a direção. E o sentido do vetor é para onde a flechinha aponta. Ó. Isso aqui é o sentido do vetor. Então, por exemplo, esse vetor meu aqui, ele tem um sentido nordeste. Ou ele tem um sentido para cima e para a direita ao mesmo tempo. Tá? Então, é assim que a gente representa forças. A força tem módulo, tem direção e tem sentido. Certo? Se eu vou analisar as condições de equilíbrio de um corpo, lembrando que a palavrinha equilíbrio significa que a soma de todas as forças equivalem a zero. Tá? Então, falou equilíbrio, obrigatoriamente, o somatório de forças, né, esse símbolo significa somatório, é igual a zero. Isso significa que todas as forças no eixo x valem zero e todas as forças no eixo y valem zero. Então, eu posso falar que a força resultante no eixo x é zero e que a força resultante no eixo y é zero. Olha só. Vamos pegar aqui uma bolinha. Essa esferinha minha aqui. Vou usar ela bastante. Já está bonitinha, já copiei, já colei da internet. Imagina essa esferinha aqui, ela está no chão e ela fala assim, essa esferinha está em equilíbrio. Então, vamos supor que tem uma força para baixo aqui, que é a força-peso. Sempre que você for analisar a situação de equilíbrio de um corpo, você vai começar pela força-peso. Tá? Por quê? Porque força-peso aparece sempre que um corpo possui massa. E nós vamos trabalhar sempre com massa. Então, a primeira força que eu vou desenhar aqui, ó, é a força-peso. Então, P de peso, ó, vamos colocar aqui. É a força-peso. E quando que eu vou desenhar ela, né? Sempre que um corpo possuir massa. Então, nós vamos bem devagar para vocês aprenderem isso aqui de uma vez por todas, que já caiu no Enem e todo mundo errou. Sabe? Sempre que um corpo possui massa. Então, e como que eu desenho essa força? Ela vai ser sempre vertical, sempre em cima do eixo Y. Ela é sempre vertical e para baixo. Então, te deu um exercício para você analisar o equilíbrio dos corpos, você vai começar... eu falei equilíbrio, estava escrevendo para baixo. Você vai sempre começar pela força-peso, tá bom? Então, aqui, ó, quero calcular o valor da força-peso. Você vai pegar a massa do corpo e multiplicar pela gravidade do planeta onde vocês estão. Né? Esse valor de gravidade aqui é tabelado. A massa do corpo vai ser dada para você, ou você vai ter que calcular. Então, eu começo pela força-peso, sempre.
Se o corpo estiver em contato com uma superfície, igual esse aqui, tá? Eu vou desenhar também uma força que a gente chama de força normal. Ó. Então aí aparece a segunda força mais comum, que é a força normal. Quando que eu vou desenhar ela? Sempre que houver uma superfície de contato. Então você vai ver se o corpo está encostando em alguma superfície. Está encostando? Tem força normal. Tá bom? E como que eu desenho ela? Ela vai ser sempre... Esse símbolo aqui significa perpendicular, ó. Sempre perpendicular. Vou escrever, né? Mais fácil, que fica desenhando assim. Sempre perpendicular à superfície. Então, olha só. Vou desenhar alguns exemplos aqui. Superfície. E saindo dela, saindo da superfície. Igual aqui, ó. Essa força, ela é perpendicular ao chão. E está saindo do chão. Então, olha só. Nesse caso aqui, em que a superfície, o chão, é horizontal, aqui, ó. A minha força normal é vertical, porque ela tem que ser perpendicular ao chão. Né? Então, assim, nesse caso específico que eu estou aqui, né, eu tenho duas forças atuando sobre o corpo. Aí, se o exercício fala assim, esse corpo está em equilíbrio. Bom, se ele está em equilíbrio e tenho duas forças atuando e as duas forças agem no eixo Y, olha só, o peso é para baixo, a normal é para cima. Então, para esse corpo estar em equilíbrio, a soma das forças no eixo Y tem que dar zero. Então, aqui eu tenho que obrigatoriamente ter uma normal com o mesmo valor que o peso. A normal e o peso, nessa situação, vão ter o mesmo valor. Se o peso for 800 para baixo, a normal é 800 para cima. Por quê? Porque aí eu vou estar um vetor para cima e um vetor para baixo, você subtrai os dois. Se eles tiverem valor igual, aí ele zera, né? Então, nesse caso aqui, que a superfície é horizontal, obrigatoriamente normal e peso sempre vão ter o mesmo valor. Tá? O que não vale para superfícies que têm uma certa inclinação. Então, vamos colocar aqui. Ó. Isso aqui vale quando for horizontal. Se eu tiver uma superfície inclinada, vamos supor que essa bolinha minha aqui, ó, ela tá... Aí não vai ter como ser bolinha, né? Pera aí, senão o negócio não fica parado, não. Pera aí. Vamos supor que aqui eu coloquei um caixote. E esse caixote ele está em repouso em cima dessa superfície aqui. Ó. Coloquei aqui, ele ficou. O peso que você vai desenhar, ele sempre vai ser vertical para baixo, né? Aqui, ó, não tem outra alternativa. Então, o peso é sempre vertical para baixo. A Terra está puxando esse objeto para baixo, assim. Isso é o peso. É a força com que a Terra puxa um objeto para baixo. Bom, desenhei o peso. Só que a força normal, como o próprio nome diz, tá? Porque a palavra normal aqui ela significa perpendicular, ela tem que ser perpendicular à superfície. Então, olha só, eu não posso pegar e desenhar uma força normal assim, ó. Porque aí ela não vai estar fazendo... Olha o ângulo que ela está fazendo aqui com a superfície. Não é 90 graus. Tá? Então, essa força, ela também não vai ser vertical. Olha só. Porque se eu desenhar aqui uma força vertical, né, fazer isso aqui, ó,
Olha qual que é o ângulo que ela faz com a superfície se eu trouxer ela até aqui para baixo. Esse ângulo aqui, ó, não é 90 graus também não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma direção, que a gente fala que é uma direção normal a essa superfície. Tipo assim, ó. Deixa eu ver aqui, de olho, no olhômetro aqui, ó. Aqui eu tenho um eixo Y, né, em relação a esse plano inclinado. E olha só, esse eixo que eu desenhei de vermelho faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então a força normal tem que estar em cima dele, tem que estar na mesma direção que ele. Olha só. Aqui está a minha força normal. Se a superfície inclina, a força normal também inclina. Ela é uma reação à compressão que o corpo faz na superfície. Por isso que ela é sempre para fora. O corpo aperta a superfície para baixo e a normal joga o corpo para cima. Tá bom? E aí você fala assim, então quanto que essa normal vale se o plano for inclinado? Ela não tem o mesmo valor que o peso. Se o plano for inclinado, você vai pegar o eixo de inclinação do plano. Imagina aqui está o meu plano inclinado, que vocês tanto gostam, né? A aluna adora quando o professor fala de plano inclinado. Aqui está o peso. Você pega esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui a gente vai chamar os ângulos tudo de θ, né? Se o plano for inclinado, a normal ela não vale o peso. Ela é menor do que o peso. Ela é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. E a gente usa, né, seno e cosseno o tempo todo na física. Então você tem que saber o seno e o cosseno dos ângulos notáveis. Pelo menos dos ângulos notáveis vocês têm que saber de cor. Tá bom? Então falou em normal, falou em plano inclinado, a normal já não vale o mesmo tanto que o peso. E a gente vai ver o que a gente faz se a gente tiver esses vetores meio inclinados aí, tá bom? Que é esse caso, né? A gente vai ter que arrumar um jeito de trabalhar com essa força normal, mesmo ela sendo inclinada. Então, ó, os dois mais importantes, força-peso, aparece toda hora, né? Força-peso, sempre, todo corpo, todo exercício de equilíbrio, você vai ter força-peso e força normal também. Você sempre vai ter, quase sempre vai ter, porque a maioria dos exercícios tem superfícies de contato. Quando não tem superfície de contato, você vai ter um fio segurando um corpo, né? Porque imagina, para um corpo estar em equilíbrio, ou ele está em cima de uma superfície paradão, ou ele está pendurado, porque senão ele cai. Você não vai ter um corpo flutuando em equilíbrio na Terra, né? Na Terra não tem como, tá? Então, você vai ter que ter um corpo ou pendurado por um fio, ou apoiado em uma superfície. Apoiado em superfície é força normal. Agora, se for pendurado por um fio, aí já não vai ser força normal mais. Vai ser o que a gente chama de força de tensão ou força de tração. Vou deixar aqui meus vetores aqui no canto aqui se eu precisar deles. Então olha só. Imagina que essa bolinha aqui, meu computador não funciona com microfone, por isso vou fazer perguntas no chat. Tudo bem. Vai. Quer ver? Olha só. Deixa eu te mostrar uma questão do Enem disso. Só para você ter uma noção. Enem. Questão. Slackline. Olha só. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar. Olha só, equilíbrio. E executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique em alguns centímetros do solo. Quando o atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita,
Essa se desloca verticalmente formando o ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, que o cosseno de 10 é 98, o seno de 10 é 0,17, qual é a força? Então tá vendo? Perguntando assim, qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores? Como essa fita está esticada, ela é um fio, uma corda, vai aparecer, ela vai fazer uma força de tração nas árvores. Aquela mulherzinha ali, ela está se apoiando na fita, ela tem massa, então ela tem uma força-peso, e ela está apoiada na fita, existe uma superfície de contato que é a própria fita, tem uma força normal, né? Teria uma força normal se fosse uma superfície de contato. Mas como é uma fita, a gente vai ver que quando for corda, fio, cabo, não é normal que a gente chama de tração. Tá vendo? Então, quando você vai calcular força, quando você vai calcular alguma coisa relativa ao equilíbrio de corpos, você vai sempre começar pelo peso. Depois você vai ver assim, ó, tem superfície de contato? Bom, se tiver superfície de contato, tem força normal. Espera aí, aqui não é normal, aqui é um cabo, uma corda, então a gente vai representar o que a gente chama de força de tração. Então imagina que eu vou pegar isso aqui, ó, essa bolinha aqui, entendeu mais ou menos como é que é o estilo das questões? A gente tem muitas aqui para resolver juntos, tá? Então essa bolinha aqui, ó, eu não vou mais, eu vou pendurar ela, eu não vou mais apoiar ela na superfície. Então eu vou pegar aqui, ó, que está o teto, e eu vou amarrar uma corda. Uma ponta que eu vou amarrar no teto e uma ponta eu vou amarrar na bolinha. É difícil. Essa é a matéria mais difícil da física, tá? Essa aqui, equilíbrio de corpos. É de longe a matéria mais difícil da física. Então, se você já acha a física difícil, essa aqui. Sabe quando você joga um joguinho, tipo assim, de computador, de videogame e tal, que tem o boss final, tem o chefão final, assim? É essa parte aqui. Tá? Se você entender isso aqui, também é um diferencial, né? Porque vai ter questão no Enem igual essa do slackline, foi uma questão do Enem. Acho que faz 2 anos que ela caiu. E ninguém acertou. Pouquíssimos alunos meus acertaram. Você fala, então é ruim acertar. Não tem nada disso. Esquece esse trem. Ai, questão difícil, eu posso errar. Não pode não, você não pode errar nenhuma. Teoricamente, né? Porque você tem que acertar todas para passar no curso que você quer. Só que se for para errar, qual que é melhor errar? Uma fácil ou uma difícil? Obviamente que uma difícil é melhor de errar. Agora, se você tiver acertado as questões fáceis da prova, lembrando que a prova não é de física, a prova é de ciências da natureza, então você tem que acertar as questões de ciências da natureza que são fáceis. Isso inclui questões de biologia, de química e de física. Se você fizer essa base de questões fáceis na sua prova, aí você pode acertar as médias e as difíceis, que não vai atrapalhar em nada na sua vida e só vai melhorar a sua nota. Tá? Então, vocês vão entender esse lance aqui. Ó, aqui eu tenho peso, porque a bolinha tem uma certa massa, então eu vou ter o peso aqui para baixo, a Terra está puxando os objetos para baixo o tempo todo. Ok. Força-peso, que é esse vetor aqui, puxando o corpo para baixo. Mas ele não está apoiado numa superfície. Ele está sendo suspenso por um fio. Então, o fio exerce forças de tração ou de tensão nos corpos que estão apoiados, estão presos nele. Então, o fio vai puxar essa bolinha para cima e, ao mesmo tempo, o fio puxa o teto para baixo. Tanto é que, se você pendurar um corpo muito pesado no fio, ou ele arrebenta porque a tração está muito grande, ou ele quebra o teto, né? Ele pode, aquele parafuso pode soltar, alguma coisa assim. Então, essa força de tração, pode chamar tensão também, tem muito livro que chama de tensão. Ela vai aparecer quando? Sempre que houver fios, cordas, cabos, etc, né? Coisas desse tipo.
Como que eu desenho as forças de tração? Uma tração em cada corpo preso às extremidades do fio. Então, você vai desenhar uma força de tração em cada corpo preso às extremidades do fio. Não tem fórmula para ela. Você vai analisar ela de acordo com a situação. Por exemplo, olha só para a bolinha. Esquece o teto. Olha só para a bolinha. Nessa situação, eu tenho duas forças atuando na bolinha. Uma força de tração para cima e uma força peso para baixo. Correto? Se eu tenho uma força peso para baixo e uma força de tração para cima, e essa bolinha está em equilíbrio, né? Obviamente que nessa situação, ó, a tração tem que ter o mesmo valor que o peso, porque senão a bolinha não fica parada. A terra puxa ela para baixo. Se a tração fosse menor do que o peso, a bolinha estaria caindo, né? E como ela está em equilíbrio, está lá paradona, nessa situação a tração e o peso são iguais. Então, olha só, eu desenhei as forças e depois de desenhar a força, né, eu analisei a situação para que a bolinha ficasse em equilíbrio. A soma das forças tem que ser zero. E para que a soma das forças seja zero, a força de tração e a força peso têm que ser iguais. Estão entendendo o raciocínio? Não é difícil o raciocínio. Só que cada situação vai piorando as coisas, né? Então, ó, força-peso sempre aparece. Força de tração, quando houver fio. Força normal, quando houver superfície de contato. Ok? Então vamos com essas três primeiro. Depois a gente vai ver que tem mais umazinha aí, que é a força elástica. Beleza. Agora, o que aconteceria se eu tivesse uma situação na qual uma força não estaria na vertical nem na horizontal? Porque assim, olha só. Vamos pegar uma coisa bem simples aqui. Ó. Imagina que essa bolinha está aqui. E eu falo assim, ó. Nessa bolinha atuam 4 forças. Tá? Tem uma força para baixo, pode ser a força peso dela. Tem uma força peso para baixo. Existe uma força para cima, vamos colocar ela aqui, né? Ela está numa superfície de contato aqui, ó. Então tem a força peso. Tem uma força para cima que é a força normal. Mas isso aqui é aquelas bolas gigantes. E tem duas pessoas empurrando essa bola. Uma empurra para cá, ó. Tem uma pessoa empurrando essa bola para cá, com uma força F, e outra pessoa empurrando essa bola para cá. Vou chamar com uma força... Vou chamar essa aqui de F1 e essa aqui de F2. Tá. Aí eu falo assim, ó, essa bola tem uma massa de 20 quilos, uma bolona. E a pessoa que exerce a força F1 faz uma força de 100 newtons. Eu quero saber o valor de todas as forças considerando que essa bola está em equilíbrio. Ok? Finge que essa bola está em equilíbrio, eu quero saber o valor de todas as forças. Aí você fala assim, beleza. Se essa bola está em equilíbrio, a força resultante no eixo X tem que ser zero. Aí você olha para cá, para a figura. Se eu tenho uma força para a direita com um valor de 20 newtons, obviamente a força para a esquerda
também tem que valer 20 newtons, porque se um empurra para a direita com 20 e o outro empurrar com uma... É 100. Eu coloquei errado. Valeu, é 100. Eu olhei o 20 quilos e coloquei 20 newtons. Eu tô viajando aqui. 100 newtons. Então, se uma pessoa empurra para a direita com 100, para zerar tudo, né? A outra tem que empurrar de volta com 100. Bom, o peso a gente pode calcular. Fingindo que é na Terra, né? O peso é massa vezes gravidade. A massa do corpo é 20 kg e a gravidade é 10. Então, a gente finge que é 10, né? Na verdade é 9,81. Esse peso tem 200 newtons. Então, se eu tenho um peso para baixo no valor de 200 newtons, eu obrigatoriamente tenho que ter uma normal para cima com o valor de 200 newtons, porque a força resultante em Y também tem que dar zero. Então, olha só, quais são as condições de equilíbrio dessa situação que eu acabei de falar? A força F1 tem que ser igual à força F2 em valores, para o negócio ficar parado. E a força normal tem que ser igual à força peso, porque senão o objeto não vai ficar em equilíbrio, isso aqui tem que acontecer ao mesmo tempo, tá vendo? É basicamente isso que a gente vai fazer em todos os exercícios. A gente vai desenhar as forças, e se falar que está em equilíbrio, a gente vai igualar tudo que está no eixo X e tudo que está no eixo Y. A tração seria a mesma coisa. Tipo assim, em vez da normal, vamos supor que você pega essa bolinha, em vez da normal você teria uma bola pendurada no teto. E duas pessoas empurrando uma de cada lado. Entendeu? Aí, para que a bola não caia, a tração tem que ter o mesmo valor que o peso. Aí a bolinha fica parada na vertical. Para a bolinha ficar parada na horizontal, as duas forças, F1 e F2, têm que ser iguais. Porque se uma for maior do que a outra, ela começa a andar para a direita ou para a esquerda. Então você vai ter que pensar o seguinte: tudo que empurra para cima ou puxa para cima tem que ser igual ao que puxa ou empurra para baixo, para o negócio não subir nem descer, vai ficar parado. Tudo que empurra para a direita ou para a esquerda também tem que ser iguais, para o negócio ficar no mesmo lugar, paradinho no mesmo ponto. Isso é assim que a gente resolve todos os exercícios de equilíbrio de corpos. Agora, oi? Alguém abriu o microfone? Pode perguntar se quiser. Estou falando direto aqui. Eu queria saber, por exemplo, aí a tração vai ser dividido, o valor da força-peso vai ser dividido pelas duas trações? Porque não é duas. Qual é a tração que atua na bolinha? É só uma, tá vendo? A contrária é a força-peso. Essa aqui, não, eu não estou analisando o equilíbrio do teto. Eu estou analisando o equilíbrio da bolinha. Então você vai olhar para as forças que atuam na bolinha. Não, olha só, Guilherme. Nessa situação aqui, ó, imagina que tem uma força. Olha só, essa força aqui atua onde? Ela atua no teto, né? Ela está puxando o teto para baixo. E essa força aqui atua onde? Na bola. Quando eu analiso a situação de equilíbrio, eu analiso a situação de equilíbrio de um único corpo. Ou eu olho para o teto, ou eu olho para a bola. Não dá para analisar os dois ao mesmo tempo. Então eu vou limitar o meu universo à bola. Olhando para a bola, eu tenho duas forças atuando sobre ela. Então a força que empurra para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. Então quando você vai analisar a situação de equilíbrio, não é de tudo, é só de um único corpo. Tá? Então olha só, isso aqui a gente resolve com o DDI. Tá? Antigamente, DDI chamava descagem direta internacional, quando você tinha que discar o número para falar com os outros. Né? Mas DDI, o que é DDI? É desenhar. Você vai desenhar as forças. E a gente estava falando em igualar, né? Desenhar e igualar. Por quê? Porque a gente estava trabalhando com forças que estão exatamente em cima dos eixos X e Y. Tá? Se não estiver exatamente em cima do eixo Y,
Aí você vai precisar decompor. Desenhar, decompor e igualar. Nessa situação, nesse exemplo que eu dei aqui, eu não precisei decompor, porque todas as forças que eu coloquei ali... Nossa senhora, minha caneta criou vida. Todas as forças que eu coloquei ali, elas já estavam sobre o eixo X e sobre o eixo Y. F1 está no eixo X para a direita. F2 está no eixo X para a esquerda. O peso está para baixo, né, no eixo Y. E a normal está para cima, no eixo Y. E se eu tiver uma situação na qual uma força está na diagonal? O que eu faço? Aí eu tenho que decompor. E aí é onde o filho chora e a mãe não escuta. Tá? Nós vamos fazer muitos exemplos aqui depois do nosso intervalo. Vocês vão ver que é sempre o mesmo método. Só que você tem que pegar a manha, né? Deixa eu pegar aqui o meu simuladorzinho. Eu vou até doar um dinheiro para esse site aqui do FET, que é o melhor site de todos, né? Com os simuladores aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se tem vetor aqui. Vamos ver se o Google me ajuda. Vetor. FET. Cheio. Olha só, aqui está um vetor, né? Vetor A. Então, imagina que esse vetor A está aqui, né? Aqui é a origem e tal, e eu quero trabalhar com esse vetor. Imagina que alguém está puxando um corpo na diagonal, assim. Então, é uma força. Aí você fala assim, puta merda, o que eu faço? Porque quando é no eixo Y, no eixo X, é fácil, é só você somar ou subtrair as forças e tal. Mas quando ele está no eixo, na diagonal, você tem que achar as componentes de um vetor. Componentes. Você vai achar isso aqui. Ó. Pensa que esse vetor aqui é um deslocamento. Tá? Você saiu da sua casa e você foi parar lá na Praça do Mercado, sei lá. Enfim, um lugar aqui mais próximo. Eu vim direto assim, ó, na diagonal. Agora, tá vendo essa setinha aqui no eixo X? E essa setinha aqui que está no eixo Y, né? Ela só não está aqui, mas ela é do eixo Y. Tá? Então, olha essa setinha aqui. Se eu vier andando para frente e depois para cima, eu termino no mesmo lugar que o vetor A se encontra. Por isso que a gente fala assim, ó, esse vetor A ele é composto por dois vetores. Um no eixo X e um no eixo Y. Todo vetor que não é um vetor oblíquo que a gente fala, né? Um vetor que está na diagonal, ele possui duas componentes, uma componente x e uma componente y. É como se você pegasse o vetor e transformasse ele numa hipotenusa de um triângulo retângulo. Eu posso brincar com esse vetor A aqui, ó. Tá vendo? Ó? De qualquer jeito que eu colocar ele, ele sempre vai ter duas componentes. Né? Uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. Olha só, eu posso brincar com ele. Se ele fica mais inclinado, a componente do eixo y aumenta, enquanto a componente do eixo x diminui. Se eu deixo ele mais deitadinho assim, ó, acontece o contrário. A componente do eixo x aumenta e a componente do eixo y diminui. Então eu posso brincar de ficar mexendo com esse vetor para analisar as componentes dele. Tá. Então, para que isso serve, Abud? Olha só. Se eu tenho uma situação... Só pegar minha bola aqui. Eu gostei dessa bola. Se eu tenho uma situação na qual a bolinha está sujeita a uma força diagonal, seja ela uma força de tração, seja ela uma força normal, tá? O que for. For uma força elástica, tanto faz. Força-peso nunca vai estar na diagonal, né? Então, pelo menos você não vai ter que decompor a força-peso nunca, né?
Quer dizer, no plano inclinado, às vezes você pode decompor a força-peso, só de sacanagem. Mas imagina que você tem aqui uma força, e essa força ela foi aplicada nesse corpo assim, ó, na diagonal. Você pode trabalhar com essa força na diagonal? Até pode. Só que é bobagem. Porque olha só, imagina os eixos do plano cartesiano. Aqui está o nosso eixo y e aqui está o nosso eixo x. Em vez de trabalhar com essa força na diagonal, você vai criar duas componentes para essa força. Imaginando que esse vetor aqui, ó, é um triângulo retângulo. Ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então é como se ele... O verde está meio ruim de ver. É como se ele fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui está um cateto deles, um cateto horizontal, e aqui está um cateto vertical. Cada cateto é uma componente desse vetor. Então aqui eu tenho um vetor que está no eixo... Vou desenhar os catetos de cores diferentes. Então aqui eu tenho um cateto que representa a componente vertical desse vetor, que a gente chama de Fy. E aqui embaixo a gente tem uma componente que é a componente horizontal desse vetor, que a gente chama de Fx. A partir do momento que eu descobri quanto vale Fx e quanto vale Fy, eu posso vir aqui, ó, e apagar esse vetor f e trabalhar, em vez de trabalhar com f, eu vou trabalhar com as componentes de f. Essa é a lógica. Então, todo vetor diagonal vai ser decomposto em dois vetores. Um vetor horizontal e um vetor vertical, que são os catetos de um triângulo retângulo. Então, eu vou precisar saber de novo o ângulo θ, que é o nosso companheiro de sempre, tá vendo? Olha só, pensa nesse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui faz um ângulo de 90 graus entre os dois. Eu tenho um triângulo retângulo, no qual a hipotenusa desse triângulo retângulo é o vetor f, né? Pensa nesse triângulozinho retângulo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo ali. O vetor f é a minha hipotenusa do triângulo retângulo. O vetor fx é o cateto adjacente ao θ. E o vetor fy é o cateto oposto ao θ. Ok? Todo mundo consegue perceber isso? Então, beleza. Aí, agora a gente vai para a trigonometria. Nossa, física já é difícil, imagina. Agora trigonometria. Não, calma, é só definição mesmo. Vamos lá. O seno de qualquer ângulo, essa função esquisita chamada seno, é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, beleza. Me fala aí, o seno de θ. Estou mostrando uma maneira de você calcular o fx e o fy. Olha só. O seno de θ é o cateto oposto a θ, né? Que é o fy. Dividido pela hipotenusa, que é f. Multiplica cruzado. Aí você imagina que tem um 1zinho aqui embaixo, né? Fy vezes 1 é Fy. É igual a f vezes o seno de θ. Então, se eu quiser calcular a componente
vertical de um vetor, né? Quanto ele vale na vertical? Eu pego o valor dele e multiplico pelo seno da direção dele, que é o ângulo de inclinação. Quanto vale o cosseno? Como que eu calcularia o cosseno do ângulo θ? Bom, eu vou pegar o Fy, o cateto adjacente, que é o Fx, e vou dividir por F. Multiplica cruzado. Fx vezes 1, Fx. F vezes cosseno de θ, então está aqui, eu calculo o valor da componente Fx. Então, olha só. Está aqui minha bolinha. Imagina que eu falo assim para você, ó. Fulano de tal puxou essa bolinha aqui, ó, nessa direção, com uma força de 30 newtons, que faz um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal, com o eixo x, tá bom? Calcule as componentes desse vetor. Beleza. Primeira coisa que eu faço é imaginar o nosso triângulo retângulo, lá bonitão, né? Aqui está a minha componente vertical. Então, eu vou chamar isso aqui de Fy, porque é uma força. Se fosse velocidade, eu podia chamar de Vy. E aqui está a minha componente, né? O meu cateto horizontal, Fx. Aí eu vou lá. Né? Fx, vou começar por ele. É 30, que é o vetor original, né? Que eu estou decompondo esse vetor, é 30, vezes o cosseno de 30. Vou só fazer essa continha aqui. E Fy, essa é mais fácil. É o 30 vezes o seno de 30. Então, olha só. Fx é 30 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a força Fx vai valer... A raiz de 3 é quase 1,7. Eu vou colocar o valor exato aqui, ó. Tá? Então, 3, vou tirar a raiz de 3, vou multiplicar por 30 e vou dividir por 2. Então, vale 25,26, né, gente? 25,98. Então, vale aproximadamente 26 newtons. Fy, se não tiver o valor da raiz, você deixa como raiz indicado. Fy é 30 vezes o seno de 30, que é meio. Então, Fy vale 15 newtons. Tá, Bud, e daí? E daí, que em vez de trabalhar com esse vetor azul que está na diagonal, que vai complicar a minha vida pra caramba, eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou trabalhar com uma força que vale 26 newtons na horizontal, que é o que eu calculei aqui, e vou trabalhar com uma força que vale 15 newtons na vertical. Aí, Abud, em vez de uma força, agora você vai ter duas, vai complicar a sua vida. Não vai. Então, o que eu fiz? Eu decompus esse vetor de 30 newtons em dois vetores que são perpendiculares entre si, um vale 26 e um vale 15. E é isso que a gente precisa fazer quando os vetores estiverem na diagonal. Sim, eu vou fazer a questão do Enem com vocês. Você tem que decompor os vetores. Tá bom? Então, toda vez que um vetor estiver na diagonal, eu tenho que obrigatoriamente decompor ele antes de trabalhar, de fazer aquela questão do equilíbrio. Ok? Até aí tudo bem? Entenderam o que é decomposição de vetor? Né? Então, nós vamos fazer nosso intervalo até 11 horas e nós vamos voltar fazendo exercícios, fazendo o método, né, que eu falei para vocês do DDI. DDI, desenhar, decompor, igualar. E aí vocês vão ver que o mais difícil é desenhar os vetores. Né? Saber qual vetor você tem que desenhar. Sabendo qual vetor você tem que desenhar, aí você vai pegar todos os vetores que não tiverem na horizontal ou na vertical, você vai ter que decompor eles.
E depois que você decompor os vetores, você tem que igualar tudo e achar o que o exercício está pedindo. Então vamos lá, daqui 10 minutinhos a gente está de volta. Não precisam sair da chamada, pode ficar aí e a gente já volta. Um abraço. Aqui, ó. Slackline, né, igual eu falei para você, a gente já leu esse enunciado, né? Aí tem a mulherzinha lá, uma pessoa de 80 quilos, ela está exatamente no meio da fita e se desloca verticalmente, formando... E essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com horizontal, como esquematizado na figura. Sabe que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros vezes segundo elevado a menos 2, então é metros barra segundo ao quadrado, né? Quando está elevado a menos 2 é como se estivesse dividindo. Cosseno de 10 é 0,98 e o seno de 10 é 0,17. Vou começar desenhando o peso. Então aqui existe um peso puxando, empurrando essa corda para baixo, que é o peso da pessoa, né? A pessoa está sobre a corda, então eu tenho um peso P aqui. Esse ponto aqui é como se fosse um ponto de divisão, é como se eu tivesse duas cordas, uma corda presa ao pé da pessoa e à árvore da direita, e uma corda presa ao pé da pessoa e à árvore da esquerda. Então são duas cordas, cada corda vai exercer uma força de tração. Aí lembra, a força de tração ela é exercida nos objetos ligados à corda. Então aqui eu tenho uma força de tração aqui, que é como se puxasse o pé da pessoa para a esquerda, né, esticando essa corda, e tem uma força de tração aqui, que puxa a árvore para a direita. Né? Por isso que se você pendurar uma coisa muito pesada aqui, a árvore tomba, porque tem uma força puxando ela para a direita aqui. E eu vou ter uma força puxando o pé da pessoa para a direita, porque tem uma corda aqui, outra corda aqui, e puxando a árvore da direita para a esquerda aqui também. Aí, galera, olha só. Essa força aqui, né, tá puxando o pé da pessoa, vou chamar ela de T. Toda vez que tiver um fio, a gente viu, né, que existem duas forças de tração puxando os objetos para o meio do fio. Quando o fio é igual, né, tipo assim, aqui é um fio só. Então essas forças de tração são iguais. A força que puxa o pé para a direita é igual à força que puxa a árvore para a esquerda. Se eu calcular uma, eu estou calculando a outra. Aqui também, ó, eu tenho uma força, eu vou chamar de T', que puxa o pé da pessoa para a esquerda, e uma força que eu vou chamar de T', que puxa a árvore para a direita. Tá? Então, se eu calcular uma, eu calculo a outra, porque o φ é o mesmo. Então, nessa situação, né, essas forças, tanto T quanto T', são iguais, porque a pessoa está exatamente no meio da corda. Se ela tivesse um pouco para um lado ou um pouco para o outro, não seriam iguais. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou analisar essa situação aqui. Ó. Eu não vou olhar para as árvores agora. Eu vou olhar isso aqui. Ó. A minha análise vai se focar aqui. Ó. Esquece as árvores. Mais exclusivamente eu vou olhar para o pé da pessoa. Quais são as forças que atuam no pé da pessoa? Bom, então vamos fazer isso aqui. Ó. Eu vou analisar as forças que atuam no pé da pessoa. Então tá aqui. Existe uma força, vamos pegar aquele pontinho azul lá que é o pé da pessoa. Tá aqui. Como se fosse o dedo do pé da pessoa lá que está sendo puxado para baixo com uma força peso P. Essa força peso P é fácil de calcular. Peso é massa vezes gravidade. A pessoa tem 80 quilos, a gravidade é 10. Então eu tenho um peso de 800 newtons. Ok. Agora eu tenho duas forças de tração. Uma na diagonal para a direita e uma na diagonal para a esquerda. Elas têm um ângulo de inclinação de 10 graus. Eu vou exagerar o ângulo para ficar melhor de desenhar, tá? Lógico que isso aqui não é 10, mas eu vou exagerar. Ó, tem uma força para cá e tem uma força para cá
Tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Só para ficar do mesmo tamanho. Vamos ficar coerente. Então, olha só. Aí tem uma força de tração aqui. Tá bom? Aqui e aqui. Elas fazem um ângulo de 10 graus. Então, você vai imaginar que aqui no meio, aqui, ó, tem o nosso eixo Y. E aqui nós temos o nosso eixo X. O ângulo que elas fazem com o eixo X é um ângulo de 10 graus, pequenininho e tal. Tá vendo? Elas estão na diagonal. Forças na diagonal são péssimas de trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor cada força dessa. Na verdade, eu vou decompor uma só, né? Porque elas têm o mesmo tamanho, o mesmo ângulo. Então, eu vou decompor uma só. O que eu vou querer achar? Eu quero achar quanto vale essa componente aqui, ó. Vou colocar de rosa. Eu quero achar quanto vale a componente horizontal dela. E quero achar quanto vale a componente vertical dela. Então, eu vou ter aqui um TY e um TX. Para essa força, e para o lado de cá eu vou ter também um TX e um TY. Não é igual a gente aprendeu lá agora há pouco. Beleza? Então, vamos lá. Mãos à obra. Vamos calcular os valores de TX e TY. TX é igual a T vezes o cosseno de 10. Ó. Então, TX é T vezes 0,98, ou 0,98 vezes T. TY é o T vezes o seno do ângulo, que vale 10 graus. Então, TY vai ser 0,17 vezes T. Ok? Então, agora eu vou ter uma nova situação. Pega esse pontinho azul, vou redesenhar ele aqui. Ó. Presta atenção. Existe uma força para baixo que vale 800 newtons. Tem uma força para a direita que vale... Para a direita aqui, ó. Que vale 0,98 T. Tem uma força para a esquerda que vale também 0,98 T. Eu nem vou mexer com ela, vocês vão ver. Por quê? Olha só, tem uma força para cima, aqui, que vale 0,17 T. E tem mais uma força para cima aqui, que vale 0,17 T. Olha que legal. Se esse pontinho azul, que representa o pé da pessoa, né? Se ele está parado porque essa força para a esquerda tem o mesmo valor dessa força para a direita. Uma anula a outra. Acabei de provar isso, né? E o que eu tenho? Eu tenho duas forças para cima. Cada uma delas vale 0,17 T. E uma força para baixo que vale 800. Então, você concorda que se eu somar 0,17 T mais 0,17 T, que está para cima, isso tem que valer 800 newtons, que está para baixo? Porque se não vai para a esquerda nem para a direita, também não pode nem ir para cima nem para baixo. Porque o atleta deve se equilibrar. Equilíbrio significa somatório das forças iguais a zero. Então, aqui vai dar 0,34 T igual a 800. T vale 800
dividido por 0,34. Então, no dia do Enem, né, você não pode fazer o que eu vou fazer. Você tem que saber fazer essa continha. 2.352,9 newtons. Esse é o valor da tensão. Esse é o valor da força que a corda faz na árvore. 2.352. Aí você vai lá na questãozinha do Enem. Não tem 2.352. Tem um valor próximo, que é 2,4 vezes 10 a 3 newtons, né? Porque eu vou passar isso aqui para notação científica, ficaria assim, né? 2,3529 vezes 10 a 3 newtons. Certo? Mas como eu tenho dois algarismos significativos somente ali, no 80, eu só posso trabalhar com dois algarismos significativos, ou seja, 2,3. Como eu estou tirando, eu vou cortar aqui, e o primeiro algarismo que eu corto é um 5, eu sou obrigado a arredondar para cima. Ficaria, então, 2,4 vezes 10 a 3 newtons. É a resposta certa dessa questão. Questão difícil com borra, né? Se bem que a Cibele nem sabe o que significa com borra, né? Cibele é uma gíria aqui de Minas, tá? Significa muito, difícil pra caramba. Maria Eduarda, se você sempre pegar o ângulo com a horizontal, sim, você pode sempre relacionar tx ou fx com o tx, né, com cosseno, e o y com seno. Como é que vocês falam aí quando uma coisa é muito, muito difícil? Difícil com borra, que aí é difícil pra caramba, pra caralho. Então a gíria aí, no Amazonas? Difícil no balde? Ah, bacana. Aí, ó, tá vendo? Aprendendo novas gírias. Difícil no balde. Boa. Então, entenderam alguma dúvida? É difícil, mas o lance é entender, né, como que a gente vai passo a passo resolvendo esse tipo de questão. Mas é difícil. Se alguém falar para vocês que isso aqui é fácil, a pessoa não tinha que estar fazendo o Enem, ela já tinha que estar no MIT, lá em Harvard. Ela tinha que ter ganhado bolsa nisso aqui, em física. Não ia estar fazendo Enem, não. Ah, é fácil. Não é fácil, não. Vamos pegar essa aqui do pedreiro. Ó, aí geralmente eu colocava essas questões EAR, né? É da aeronáutica, tá? Escolas de formação de pessoal da aeronáutica. Aí o pessoal fala assim, o Abud só resolve questão difícil, sei que nunca vai cair no Enem. Aí pagar língua, né? Porque caiu a questão exatamente igual a essa aqui no Enem. Se você sabe fazer essa aqui, que é de 2018, você faz aquela que é de 2019 no Enem. Vocês vão ver por quê. Um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 kg entre duas paredes. Para isso, ele dispunha de um fio ideal de 1,3 metros, que foi utilizado totalmente e sem nenhuma perda, conforme pode ser observado na figura. Beleza. Sabendo que o sistema está em equilíbrio estático, né? Equilíbrio estático é aquele equilíbrio em repouso, não é equilíbrio dinâmico, né? Senão a luminária estaria em MRU. Determine o valor em newtons da tração que existe no pedaço AB, aqui, ó, esse pedaço aqui, do fio ideal preso à parede, adota um módulo de aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, existe uma força puxando, nós vamos analisar esse pontinho B aqui, ó, que ele é mais fácil de analisar. Tem uma luminária de 6 kg aqui. Então existe uma força-peso puxando esse negócio para baixo,
E se a luminária tem 6 quilos, peso é massa vezes gravidade. Então, o peso é a massa, que é 6, vezes a gravidade, que é 10. Está falando aqui, ó, a gravidade é 10. Então, eu tenho um peso de 60 newtons puxando esse negócio para baixo. Do lado de cá, eu tenho uma parte do fio. Então, a gente já aprendeu que vai aparecer aqui uma tração e aqui outra tração, né? Mas vocês estão vendo que é tudo igualzinho, né? 40 centímetros aqui, 30 aqui, 40 aqui, 30 aqui. Então, significa que se é tudo igualzinho, se está tudo idêntico do lado direito e do lado esquerdo, né? A luminária foi presa no meio do fio, exatamente no meio do fio, essa tração aqui vai ter o mesmo valor que essa. Então, T aqui e T aqui. Aí, de novo, eu vou limitar o meu problema. Eu não vou analisar a força que atua em parede. Eu quero analisar a força que atua ali, ó, naquela junção do fio. Então, olhando para essa junção do fio, que seria o pontinho B, esse ponto B aqui, vou colocar de azul para ficar igualzinho. Então, eu vou analisar o que está acontecendo no ponto B. Ele está sendo puxado por uma força para baixo, que vale 60 newtons. E tem duas forças na diagonal. Uma força para cá e uma força para cá. Essa força aqui e essa força aqui. Né? Então, 1, 2, talvez 4. 1, 2, 3, 4. Tá certinho. Ó. Então, aqui eu tenho uma tração T, aqui eu tenho outra tração T. Não me interessa trabalhar com vetores, né, diagonais, vetores oblíquos, que a gente chama. Então, eu vou decompor isso. Eu vou criar aqui uma tensão Tx e aqui uma tensão Ty para esse vetor. Aqui eu vou criar uma tensão Tx aqui, transformando aquele T numa hipotenusa, igual a gente já fraga, igual a gente já sabe. Aqui, Ty. Certo? Agora tem um problema. Em partes também, não é tão difícil assim não. Olha só. Eu não sei quanto vale os ângulos. Não dá para saber, não falou na questão. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você olhar na figura, você vai perceber que isso aqui forma um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, θ, ele é parte de um triângulo retângulo que tem catetos 30 e 40. Né? Então, se os catetos valem 30 e 40, a hipotenusa vale 50. É aquele triângulo 3, 4, 5. Né? Só que em vez de ser 3, 4, 5, é 30, 40 e 50. Então, por exemplo, quando eu for calcular o Tx, que a gente faz o T vezes o cosseno do ângulo. Eu não sei quanto vale o ângulo, mas eu sei que o cosseno, olha só, Tx é igual a T vezes o cosseno do ângulo, que é 40 dividido por 50, cateto oposto, adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, eu sei que o Tx vale 4T sobre 5. Quando eu for calcular o Ty, eu vou pegar e calcular, igual a gente está fazendo. É o T vezes o seno do ângulo θ. Eu não sei quanto vale o ângulo θ, mas eu sei que o seno dele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é 30 dividido por 50. Então, Ty é 3T sobre 5. Vamos reescrever aquele pontinho azul. Olha só. Ele está sujeito a uma força para baixo, que a gente já sabe que é o peso, que vale 60 newtons. Ele está sujeito a uma força para a direita, que a gente já calculou aqui, que vale 4T sobre 5. Ele está sujeito a uma força para a esquerda,
que a gente também já calculou, porque são iguais, são simétricos. Então, vale 4t sobre 5. E ele está sujeito a duas forças para cima. Cada uma dessas forças para cima vale 3t sobre 5. Então, presta atenção. A força para a esquerda é exatamente igual à força para a direita. Elas se anulam. E eu tenho duas forças aqui, ó, para cima. Eu tenho 3t sobre 5 para cima, mais 3t sobre 5 para cima, que tem que ser igual a 60 newtons para baixo. Então, dá 6t sobre 5 igual a 60. Passo 5 multiplicando. 6t igual a 300. Né? O 5 passa multiplicando aqui o 60. Passo 6 dividindo, né? Ou 6 vezes t é 300. Obviamente, o t tem que valer 50 newtons, porque 6 vezes 50 dá 300. Tá aí, ó, fechou a questão. Letrinha C de casa. Só um segundo, gente, que meu interfone tocou aqui. Deixa eu ver o que é. Rapidão. Vou correr, gente. Espera aí que eu já volto. Ah, é. Minha esposa, né? Como o exercício já dá os valores dos catetos, eu poderia pegar direto? Pode. É porque você precisa da hipotenusa, né? A minha esposa formou agora, gente, e aí tá ganhando o dinheirinho dela, né? Aí agora o Shopee tá tocando aqui em casa todo dia, né? Toda hora compra um trem novo no Shopee. Shopee lá. Cada dia chega um trem diferente. Inclusive, quem for de Divinópolis e precisar de uma dentista, tá?
Tem dentista melhor que ela não, não é só porque é minha esposa não, a mulher é fraga, viu? Então vocês podem ir nela. Doutora Jane Stephanie. Aí você vai lá no Instagram dela, lá, arroba, vou fazer propaganda aqui, peraí. Aqui, ó. Vamos lá no Instagram. Esse aqui, ó. Doutora Jane Lemos, minha esposa, tá? Vocês podem fazer, ó. Acabou de formar, tá top. Façam com ela, viu? Qualquer coisa que vocês precisar. Mas como o triângulo 3, 4, 5 daria 50? É só você multiplicar todos os lados por 10, igual tá aqui. 30, 40, 50. É um triângulo semelhante ao 3, 4, 5, Matheus. Você sabe, tipo assim, tem um triângulo 3, 4, 5. Se eu multiplicar todos os lados pelo mesmo número, ele continua na mesma proporção. Então, por exemplo, o triângulo 6, 8 10 é um triângulo semelhante ao 3, 4, 5. Ó, e vai lá, viu? Tá precisando fazer clareamento, limpeza, cirurgia. Ela é especialista em cirurgia, arrancar o siso. Aí vocês estão na época de arrancar siso. Pode arrancar com ela, que ela tem a mão leve demais. Matheus, você entendeu? Tipo assim, tem um triângulo 3, 4, 5. Se eu multiplicar todos os lados pelo mesmo número, claro, pode ir direto. Tipo assim, tem lá um triângulo, vamos supor que eu multiplico todos os lados por 4, aí ficaria 12, 16 e 20. Pode ir direto, não precisa fazer teorema de Pitágoras. É um atalho, né? Então você sempre tem, esses exercícios vêm triângulos assim, que são múltiplos do 3, 4, 5. Tá? Pode ir direto, tranquilamente. Oi. Esse 30 que está sustentando, esses 30 centímetros que passa, ele interfere em alguma coisa? Não, ele interferiu para eu calcular aqui o seno e o cosseno, né? Porque ele, como você pega esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, esse 30 é o cateto oposto ao θ, né? Então ele interfere um pouquinho. Eu falo esse Aqui, esse de baixo aqui. dos 60 mil. Não, interfere em nada não. É como se fosse um corpo mais comprido só. Maria Eduarda, eu acho difícil cair algo mais difícil que isso, porque isso já é difícil pra caramba, né? Então eu acho difícil. Essa questão do slackline, por exemplo, ela é uma das questões mais difíceis que já caíram no Enem, assim, de todos os tempos. O mais difícil que isso, complicado, viu? Pouco provável. Aqui tem uma que é um pouquinho mais difícil, que é essa da mola aqui, tá? Porque você vai calcular a força de tensão e depois você vai pegar a mola e usar e igualar uma força elástica, que é o que a gente vai ver agora, força elástica para fechar essa aula aqui. Mas também não é tão difícil. Né? Mas você vai calcular como se fosse uma força, você vai calcular o valor da força elástica e depois jogar no kx, né? Tá? Então, quando tem um corpo sustentado por uma mola, aí a gente já não pode falar em tensão mais, né? Então imagina aqui que tem uma mola e essa mola pendurada, ela fica desse tamanho aqui. Então você dependurou ela e ela é desse tamanho. Aí, na hora que você coloca um corpo preso nessa mola, a mola ela estica, né? Todo mundo já fez na vida. A mola esticou aqui porque eu pendurei um corpo na mola ou eu puxei ela para baixo com alguma força. Então tá aqui o meu corpo pendurado nessa mola. Então beleza, olha só. O que está acontecendo aqui? Bom, é um corpo com massa, então o corpo com massa possui um peso, né? Sempre comecem pela força-peso. Tá aqui. Você fala assim, mas se tiver uma força só para baixo, uma só força, nenhum corpo sujeito a uma única força consegue ficar em equilíbrio, né, gente? Para eu ficar em equilíbrio, eu tenho que estar sujeito a pelo menos duas forças. Duas ou mais. Mas não é um fio. É uma mola. Então a mola está puxando esse corpo de volta para cima, olha só. Como eu estiquei a mola,
a força que ela faz, que a gente chama de força elástica, ela é sempre contrária ao que você fez na mola. Se você puxou a mola, esticou ela, ela vai fazer uma força tentando voltar à posição original dela. Se você tivesse comprimido essa mola, apertado ela iria tentar te empurrar de volta. Então aqui eu tenho uma força elástica que puxa. Ela é tipo a tensão, ela puxa o corpo para cima e ela puxa também o teto para baixo. Né? Porque você sabe, vocês já fizeram academia, né? Que é a pior coisa que já inventaram na história da humanidade. Eu faço para não ficar parado. Né? A academia, nossa senhora, é uma tortura. Não tem aquele exercício que você pega o elástico, faz assim, ó, estica com os braços? É só uma mão que é puxada para dentro? Não, é as duas mãos. Quando você puxa o elástico, os dois lados te puxam para dentro. Só que não é uma força de tensão, porque aqui é um elástico, é uma mola. Essa força elástica, ela foi calculada a primeira vez, a lei dela foi feita pela primeira vez por um caboclinho chamado Robert Hooke, tá? Que era um arqui-inimigo do Newton. Tipo, se fosse o Newton fosse um super-herói, o Robert Hooke era tipo o Thanos, fraga? Porque os dois se odiavam. Aí não sabe também quem que era o super-herói e quem que era o, o vilão, tá? Porque o Newton também não era santo. Os dois brigavam. O Robert Hooke brigou com ele várias vezes, acusou o Newton de plágio. O Newton fez sacanagem com o Robert Hooke, porque o Robert Hooke, depois de morto, quem assumiu o posto de líder lá da Sociedade Real Britânica foi o Newton. O Newton queimou todas as fotos do Robert Hooke e a gente não sabe ao certo como que o Robert Hooke era. Porque o Newton mandou queimar todos os retratos do Robert Hooke. Então você tem assim alguns retratos feitos, tipo assim, por relatos de outras pessoas. Não foi alguém que fez o retrato dele certinho, sabe? Não tem tipo do Newton. Se você for do Newton, alguém foi lá e pintou ele, né? Então aqui, ó, esse é o Newton mais velho, né? Newton mais novo. Você tem coisas assim que a gente não sabe realmente como o Robert Hooke era por sacanagem do Newton. Mas o Robert Hooke, entre outras coisas, ele descobriu a célula também. Fez o Newton viver em isolamento. O Newton também ele não era flor que se cheire, não, tá? Ele era maluco. A gente fala muito do Newton, mas a gente não fala das maluquices dele. O Newton era alquimista, ele tentava descobrir uma pedra filosofal, tá? Que transformava chumbo em ouro, que dava vida eterna, essas coisas. O Newton era completamente machista. Tem um livro dele que fala, que ele escreveu um livro, não, um tratado dele, que ele discute por que as mulheres estão condenadas ao inferno. Tá? Então o Newton não era essa pessoa boa, não. Engasguei com a água. Nossa senhora. Tá falando mal do Newton, tá nisso? Tá vendo? Dou aula de física que fala mal do Newton, ele vem. Ele falou assim, vou matar esse professor, ele vai ver. Aqui, ó. Para calcular a força elástica, você precisa de duas coisas, né? Que é a chamada lei de Hooke. Você precisa saber quanto você esticou dessa mola ou comprimiu, que é o nosso famoso X, né? Que a gente chama de deformação da mola. Quanto que foi essa deformação? Então você pega isso e multiplica pelo K da mola. Cada mola tem o seu K, tem a sua constante elástica, tá? Então, quando você compra uma mola, você vai comprar uma mola de constante elástica tal. É tantos newtons por metro. Por quê? Porque vamos supor que tem uma mola lá de 100 newtons por metro. Quer dizer que se você fizer uma força de 100 newtons na mola, ela vai esticar de 1 metro. É isso que é o tal constante elástica. Newton é o Loki e o Hooke é o Thanos. Pode ser, porque o Loki não é um herói, né? Um anti-herói. Pode ser. Mas o Hooke contribuiu muito para a ciência, tá? Ele desenvolveu o microscópio composto, foi ele que deu o nome de célula para célula, foi ele que observou isso a primeira vez no microscópio. E ele ficou lembrado só pelo Kx, né? Força elástica é K vezes X. Então esse K aqui ele é tabelado. Ou vai ser dado para você,
ou você vai calcular esse K. Então, o que é a força elástica, né? Igual a gente fez nas outras, olha só. A força elástica, ela aparece quando? Quando tem mola, né? Força elástica. Sempre que houver corpos elásticos. Porque não precisa ser uma mola, né? Pode ser um elástico de academia, pode ser uma corda de bungee jump, né? Sempre quando houver corpos com elasticidade. E como que eu desenho ela? Sempre contrária à deformação. Então, se eu estiquei, a força elástica quer voltar, quer comprimir. Se eu comprimir, a força elástica quer esticar. Sempre contrária à deformação. Ok? Aí está a nossa força elástica, ela vai aparecer sempre que a gente tiver, então, uma corda, uma mola, alguma coisa aí com elasticidade. E aí nós vamos usar isso aqui para fazer o nosso... Oi? Não entendi. A deformação sempre vai ser 100%? Como assim? O elástico esticar, ele vai ficar retinho? Como assim? Não, você tem níveis diferentes de deformação, né? Por exemplo, imagina que nessa mola aqui do exemplo, eu pendure um corpo de 1 kg, aí ele deforma um tiquinho e fica em equilíbrio. Se eu pendurar um corpo de 2 kg, ele vai deformar o dobro. Tem um limite, né? Tem um limite. Tá? Se você puxar uma mola com muita força, aí você estraga a mola. Então tem um limite que cada mola aguenta. Igual um elástico, né? Tem um limite até ele arrebentar. Então ele não aguenta uma força elástica infinita também não. Depende da força que você faz. Certo? Beleza. Então vamos fazer aqui o último exercício da noite, do dia, né? Do nosso sábado, para vocês descansarem bastante. Né? E tomarem uma, quem for maior de idade, né? Abrir uma latinha de cerveja para comemorar o sábado. Quem for menor de idade, toma um refrigerante. Né? É importante. Então, aqui, ó. Esse é o nosso probleminha. Opa. Vocês vão ver que é tudo igual. Tá? Todos os problemas são iguais. Você pode complicar um pouco mais, um pouco menos, mas são todos basicamente o DDI. Desenhar, decompor e igualar. Tá aqui. Uma mola de massa desprezível foi presa a uma estrutura por meio de uma corda B. Um corpo de massa M igual a 2.000 gramas, né, está suspenso por meio das cordas A, C e D, de acordo com a figura abaixo, a qual representa uma configuração de sistema após ser atingido o equilíbrio. Considerando que a constante elástica da mola é 20 newtons por centímetro e a aceleração gravitacional é 10, assinale a alternativa que apresenta a deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuam, em relação à situação em que nenhuma força estivesse atuando sobre ela. Então, você vai querer saber, né? Se você tivesse com a mola solta e agora pendurado ali, qual que é a deformação que ela sofreu? Considere ainda que as massas de todas as cordas e da mola são irrelevantes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que foi uma pergunta, acho que da Melissa, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai meio que ignorar essa corda C aqui. Eu não preciso dessa corda C. Tá? Essa corda C aqui está só sustentando o corpo M. Ela não está realmente, né, fazendo uma força ali. O que você pode fazer? Você pode pegar esse corpo aqui e fingir que está aqui em cima. Sem uma corda, entendeu? Você pode trazer ele para cá, ó, como se ele tivesse pendurado diretamente nessa junção aqui. Ó. Tá? Sempre que tiver essa cordazinha aí sobrando, né, você pode fazer isso aí. Igual a gente fez no outro. Então, olha só. Esse corpo tem 2.000 gramas.
O peso dele, que a gente vai calcular, é em newtons. Então, eu não posso usar 2.000 gramas. Mas 2.000 gramas é 2 quilos, né? 2.000 gramas são 2 quilogramas. Então, o peso dele é 2 vezes a gravidade, que é 10. Então, eu tenho um peso de 20 newtons ali. Aqui. Agora, presta atenção, eu tenho duas cordas diferentes. Eu tenho tensões diferentes. Eu não posso falar que as tensões são iguais, porque os ângulos não são iguais, né? Eu vou desenhar as tensões aqui. Peraí. Tem uma tensão para cá. Eu não vou desenhar na parede, tá? Porque a gente não vai analisar a parede mesmo, então eu vou deixar só aqui. Ó. Tem essa tensão aqui que eu vou desenhar de rosa, chamar de T1. E tem uma tensão aqui, uma força elástica para cá, né? Essa força elástica ela aparece aqui. Ó. Eu vou chamar essa força elástica só de F, para não ficar muito cheio de número, de letra aqui, tá? Então tem uma força elástica aqui, F, para a esquerda. Agora presta atenção. Vamos fazer igual a gente fez sempre. Ó. Aqui tem um pontinho azul. Se o meu sistema está em equilíbrio, essa junção de tudo também está em equilíbrio. E aí a gente vai representar isso aqui. Ó. Então esse ponto azul ele está sujeito a uma força de 20 newtons para baixo, que é o peso do objeto. Está sujeito a uma força de tensão para cima aqui, que é uma corda, né? Corda gera força de tensão. E está sujeito a uma força elástica. Mudei as cores, né? Deixa eu desenhar aqui nas mesmas cores. Só para não confundir depois. A força peso eu desenhei de vermelho, né? Então vamos manter a cor. Então agora eu tenho uma força elástica para a esquerda aqui, ó. Ela tem outra inclinação que a força de tensão, então eu vou exagerar bastante aqui, só para ficar bem diferente mesmo. Então aqui tem uma força elástica F. O que a gente faz? Decompomos. A força de tensão vai virar uma tensão que a gente chama de Tx e uma tensão Ty. A força elástica vai virar uma força que eu vou chamar de Fx, por isso que eu não chamei de Fe, porque senão ficar Fex. Tá? Então, Fx e uma força para cima aqui que a gente chama de Fy. Agora, os ângulos, eles são meio que Você vai ter que pensar geometricamente, olha só. O primeiro é fácil, né? Porque se eu traçar um eixo X aqui, ó, se esse ângulo aqui é 30, esse aqui também vale 30. São ângulos alternos internos, né? Então, esse ângulo aqui, ele vale 30. E esse ângulo aqui, quanto que ele vale? Ó, se aqui é 30 e aqui é 90, né? Tudo tem que dar 180. Aqui é 30, aqui é 90, então sobrou 60 graus para cá. Esse ângulo vale 60 graus. Beleza. Agora eu posso decompor. Vamos lá. Tx. Tx é a tensão T vezes o cosseno de 60. Né? Vamos fazer mais rápido? Cosseno de 60 é meio. Vou desenhar com fração. É meio. Então, o Tx é igual a tensão T dividido por 2. Ok. O Ty. O Ty é a tensão T vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, Ty é raiz de 3 vezes T dividido por 2. Ok, então aqui está o valor de Tx. Tá vendo que elas não são iguais mais, né? Vou ter que calcular todas as 4 componentes. Então, Ty. Aqui tem Fx, vamos lá. Fx é igual a força F vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, Fx é igual a raiz de 3 vezes F dividido por 2. Fy é igual a F vezes o seno de 30, que é meio. Então, Fy é igual a F sobre 2.
Aqui estão os valores de fx e de fy. Aí naquela lógica, né? Olha só. Aqui está meu pontinho azul. Para o lado direito, eu tenho uma tensão que é Tx. Tx vale T sobre 2. Tá aqui. Para o lado esquerdo, eu tenho uma força que vale Fx, que é raiz de 3 vezes F dividido por 2. Para baixo, eu tenho 20 newtons, que é o peso do objeto. Para cima, eu tenho duas forças. Eu tenho Ty. Ty é raiz de 3 vezes T sobre 2. Vou baixar isso aqui. E para cima, eu tenho o valor de Fy, que é F sobre 2. Então, olha só. Agora vem eu desenhei, agora eu decompus, agora eu vou igualar. Olha só. O que está para a esquerda tem que zerar o que está para a direita. Então, eu posso concluir que raiz de 3 vezes F dividido por 2 é igual a T sobre 2. Corta o sobre 2 dos dois lados. Eu cheguei à conclusão, então, que a tensão T vale raiz de 3 vezes F. T é igual a raiz de 3 vezes F. Ok. Agora, olhando para o que está para baixo e o que está para cima. O que está para cima é F sobre 2 mais raiz de 3 vezes T sobre 2 tem que ser igual ao que está para baixo, que é 20 newtons. Olha a mágica. F sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Eu só vou separar, olha só. Raiz de 3 vezes t dividido por 2 é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por 2 vezes t. A ordem dos tratores não altera o viaduto, não é assim que fala? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vezes o t. Quanto que vale o t? O t vale raiz de 3 vezes f. Então, aqui eu vou colocar raiz de 3 vezes f. E isso tudo vale 20. Olha só, você vai descobrir o valor de f agora. Tá? Vamos continuar aqui. F sobre 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é f, é 3. Mais 3f sobre 2 igual a 20. F sobre 2 mais 3f sobre 2 é 4f sobre 2, que, na verdade, vale 2f's. Né? Aqui dá 4f sobre 2, 4 por 2, 2f's igual a 20. Então, a força F vale 40 newtons. Mas não é isso que ele perguntou, né? Essa força é uma força elástica, vale 40 newtons. Aí vem aqui e lembra do rival do Newton, né? Igual a gente falou. Oi, diga. É 10. Eu errei. Eu vacilei. Valeu. É 10. Eu multipliquei, né? Como se estivesse dividindo, passei multiplicando. É 10. Aí você vem cá e faz, ó. Força elástica igual a K vezes X. A força elástica é 10. O K é 20 newtons por centímetro. Então, você acha o X. 20 vezes X é 10. 20 vezes meio é 10. Então, o X vale meio. Então, a mola esticou meio centímetro. Letra A. Então, essa aqui, das três, ela é a mais complexa, eu acho, porque tem tensões diferentes, né? Você tem que, no final, ainda calcular a deformação da mola e tal. Se você entendeu se você entendeu a estrutura de resolução dessas questões, você vai matar a pau. Qualquer questão dessa que cair, se você aprendeu o que é decompor, quando desenha cada força e tal,
Certeza que você vai acertar quando chegar lá no dia do Enem. Então, olha só. O que vai ficar para casa para vocês é os exercícios extras. Apostila de exercício extra. Vocês vão pegar essa apostila aqui e tá assim, ó. Equilíbrio de partícula. Tá vendo essa aula 20 aqui, ó? Aula 20, parte 1. Equilíbrio de partícula. Vocês vão pegar ela. Aqui, ó. Tem alguns exercícios parecidos, tá vendo? Né, que a gente fez. Mas tem outros, ó. Esses 3 primeiros, o 1, o 2 e o 3, não, na verdade, o 1, o 3 e o 4, eu acabei de fazer com vocês. Mas tem o 5, tem o 6, né? E tem o 5, o 6 e o 7. O 7 é de polia, que eu vou explicar na próxima aula para vocês. Próxima aula a gente vai falar das polias, vai falar da rotação de corpos, tá bom? Que seria o torque. Dúvidas? Perguntas? Fiquem à vontade aí. Ou tá de boa? Falei que eu não ia demorar muito, ó. 1h53 né, de aula. Então, bom sábado para vocês, gente. Um abraço, tá? E metam bronca aí nos exercícios. Até mais, bom sábado para vocês, bom descanso. Um abraço. Tchauzinho, até mais.